Olá, queridas almas! Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como descobrir, como viver o meu propósito profissional. Eu vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, boa noite! Olha a Mari aí. Várias assíduas. Mari, Cíntia, duas mentoradas aí. Ronaldo, boa noite. Bianca, Natália, Elisângela, Elaine. Cheguem mais, que o papo hoje é quente. Lili, Lídia. Hoje vamos falar sobre propósito, que inclusive vai bem além, né, do propósito profissional. Fica aí, Mari. Essa live com certeza vai te ajudar. Cristielen, boa noite. Helena. Esse é um tema que eu gosto bastante de falar, né, porque ele fala muito da minha história. Minha grande dor emocional lá atrás, o grande desafio que eu vivi que fez eu buscar ajuda, buscar evolução, foi no âmbito profissional. E vou contar hoje em detalhes um pouco da minha história. Ramona, boa noite. Para quem está chegando agora aí, peço para encaminhar essa live para que você sinta que talvez esteja insatisfeita no profissional, se sentindo perdido, perdida, sem se achar. Manda essa live aí para algumas pessoas. Ela vai ficar gravada, mesmo quem não vai assistir ao vivo. Sempre fica disponível depois. Lali, Ediane, Pedro. Eu vou trazer hoje aqui, gente, uma perspectiva bem... Para mim vai muito além do que, via de regra, a gente ouve por aí nas principais páginas que eu ouço falar de propósito, não sei o quê. Percebo que as narrativas desses lugares, assim, me soam muito rasas, tá? Para mim, quando a gente fala em propósito, a gente fala de missão de alma, né? Que está num espaço que nos pede um olhar bem mais profundo, um olhar mais metafísico para a existência, né? E foi algo que eu me debrucei fortemente nos últimos anos. E não só me debrucei, estudei, aprendi, como eu percebi tudo aquilo que as teorias de diversas fontes traziam foi exatamente o que eu vivi, foi exatamente na primeira fase da minha vida, lá naqueles primeiros 30 anos, que é a fase onde normalmente a gente repete uma série de padrões da infância, herdados da nossa família. Então eu vivi tudo isso, toda essa repetição que me levou para um lugar de me sentir perdido, de um lugar sempre com uma sensação de que faltava algo, de estar insatisfeito, de estar num trabalho onde eu me sentia sobrecarregado, que sentia ali que não era o meu lugar. Então eu vivi todo esse processo de insatisfação e fui literalmente num lugar de bastante dificuldade mesmo, sabe? No fundo do poço, assim, foi o lugar que eu visitei, mas isso me convidou a mergulhar, né, no autoconhecimento, mergulhar em mim. E aí, com isso, esse propósito, vamos dizer assim, de alguma forma me foi revelado, que é justamente estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês. E eu vou... Nossa, gente, essa live aqui tá uma aula, tá? Tá muito além de uma live. Então, pega papel e caneta para escrever alguns pontos, porque eu vou trazer bem, sabe, um ponto A e um ponto B, né? De onde eu saí, onde eu cheguei, o que eu fiz para chegar nesse lugar. Então, para quem é essa live, tá? Para quem de alguma forma tá insatisfeito no profissional ou insatisfeito com a vida, sabe? Com a sensação, de novo, de que falta algo, não sei, parece que a vida tem algo mais para mim, sabe? Quem tá trabalhando num lugar que não gosta, sabe? Ou até, eu gosto, tá lá buscando mais estabilidade, né? Mais uma questão financeira do que, sabe? Curte aquilo, sabe? Se delicia com aquilo. Para quem tá, inclusive, manifestando qualquer tipo de doença, por exemplo,
Porque a doença, gente, seja ela de natureza psicológica, como a depressão, ansiedade, ou de natureza física, ela é uma denúncia de que você está distante da sua missão de alma, de quem você realmente é, daquilo que você realmente veio fazer aqui. Ok? E é sobre tudo isso que a gente vai passar, tá? Iniciando por agora. Boa noite, Ana, Dani, Kia, Florence, Henrico, meu irmão. Boa noite. Rô, Marta. Então vamos lá, gente. Quem aqui, primeiro de tudo, quem aqui quer descobrir essa missão de alma? Primeiro eu quero escutar um pouquinho de vocês. Quem aqui não tem a menor ideia de qual é o meu talento, daquilo que eu realmente gosto de fazer? Sabe? Me diz assim quem não sabe. Bota aí, Cauê, não sei. Agora eu quero ver também aqueles, não, Cauê, eu desconfio, sabe? Isso aqui é algo que eu muito quero fazer. Tem tudo a ver comigo, eu curto, me gera entusiasmo, mas não, sabe, tenho medo, sabe, tô no meu trabalho que tem estabilidade, ou tô tentando, mas a coisa não avança. Só para entender um pouquinho com quem eu tô falando. Que lugar vocês estão? Ou quem já tá, não, Cauê. Eu sei qual é o meu propósito, sei que eu vim fazer aqui, mas de repente, né, até esse caminho não tá andando. Talvez o profissional não... O financeiro, né, desse lado profissional não esteja rendendo de forma... satisfatória. Então escrevam aqui para eu entender um pouquinho vocês, que eu consigo direcionar minha linguagem, tá? Eu não sei, eu não tenho certeza, tá. Pelas pessoas que falaram aqui estão num lugar ainda de, não sei, não tenho certeza. Eu sei meu propósito, já estou iniciando uma transição de carreira. Perfeito, Cristiane. Com o quê? Quero escrever aqui o que é? Vou falar também da transição de carreira, tá? Que é algo que não é simples, tá? Falo porque eu atravessei a minha, lá atrás cometi vários erros, não é só... Às vezes a gente acha que é só um... não, vou lá assinar a carteira de trabalho aqui e vou começar num outro lugar. Não. Um novo lugar te pede uma nova versão sua. E normalmente está conectado ao teu propósito bem diferente. Tem um bom trabalho a ser feito para sair desse ponto A até esse ponto B aqui, tá? Falo por mim. Da estética para a área das terapias. Que interessante, Cristiane. Interessante. Então essa live com certeza é para ti, tá? Devagarito, mas estou indo. Bom, Henrico. Estou desempregado e estou assim. Quando achei que tinha me encontrado com os cílios, eu senti ansiedade para fazer. Ok, minha gente. Então, vamos lá, tá? Vamos começar a construir isso aqui. Primeiro, eu quero falar um pouquinho do Cris. Oi, Cris. Partina. Qual é o sentido da vida? Aí eu vou anotar algumas coisas comumente propagadas pela grande massa e pela sociedade que não são. Nossa, minha letra é uma beleza. Mas deixa eu escrever aqui. Dá pra enxergar aí? Nossa, minha letra é demais, né, gente? Vou melhorar na próxima. Então, o que não é o nosso sentido de vida? Ganhar dinheiro, quantidade de dinheiro, a quantidade de sucesso, a quantidade de fama, a quantidade de validação que eu recebo do meu externo. Isso não é o sentido da vida. Mas, via de regra, isso está de forma oculta, implícita, em quase todos os lugares, ou de forma mais explícita, né? Tu vai ver, ontem eu estava olhando um monte de páginas assim, e eu percebo que as páginas que tem mais multidões de seguidores, de gurus aí do sucesso, os caras falam só sobre isso aqui, ó. Dinheiro e sucesso, dinheiro e sucesso, dinheiro e sucesso, dinheiro e sucesso, dinheiro e sucesso. Como se esse fosse o sentido da vida. E aí, não é? Boa parte das pessoas acabam se frustrando, não conseguindo chegar nesse lugar, aí se sentem péssimas por conta disso. Nossa, eu não consegui esse dinheiro, não consegui sucesso. É por isso que eu sou infeliz, né? Então eu mereço mesmo ser, sabe, estar nesse lugar de insatisfação. Ou algumas pessoas alcançam isso vai falar da minha história, porque foi o que eu fiz. Eu caí nessa primeira armadilha, entre aspas, né? Consegui dinheiro, consegui sucesso, cheguei lá e vi, tá? Isso aqui é o sentido da vida? Como assim? Não tô feliz, tô só mais ansioso, tô um pouco doente até.
Tenso tem só umas coisas materiais, tá? É isso? Não é, tá? Fama, outra coisa muito buscada aí, seguidores, redes sociais, ser reconhecida, validação, né? Ouvir dos outros, nossa, como tu faz muito bem o que tu faz, tu é excelente. Não é o sentido da vida, tá? Pedir demissão, Carol Valória, boa noite. Pedir demissão de um bom emprego, salário, porque senti que não iria ser feliz. Exatamente, foi o que eu fiz, gente. Eu vou contar minha história em seguidinha, fica aí. É importante vocês saberem esses detalhes, mas eu quero trazer primeiro uma coisa mais estrutural, tá? Então isso aqui não é o sentido da vida. Tá, Cauê? Se isso aí não é o sentido da vida, qual é o sentido da vida? Dá pra enxergar? Meu Deus, gente, vou escrever mais devagar da próxima, tá? Então, não é isso. O sentido da vida é me reconectar à fonte. Me reconectar à fonte da criação. Tá, como assim, Cauê? Ó, lembra das frases lá do Mestre do Amor? Eu não sou cristão, eu não tenho religião. Boa noite, Univan. Mas lembra lá da frase do Mestre do Amor? De um iluminado, que ele dizia: buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescido. É assim? De novo, eu não sou cristão, não sei exatamente a fala, né? Não era essa a ideia? Buscai primeiro não é buscar aqui o reino do chão, o dinheiro, o sucesso. Não, primeiro o reino dos céus. Ou seja, a fonte. Pode chamar de Deus também, é que Deus é uma palavrinha tão castigada hoje em dia que eu prefiro usar a fonte da criação. Por que isso, gente? Porque... Vou desenhar, hoje estou a fim de fazer desenho. Porque antes... Acrescentado, tá? Eu falei acrescido? Antes de nós sermos um ser humano, tá? Você era um espírito. Aqui eu coloquei, imagina que isso aqui é a fonte, tá? Uno com a fonte. E esse espírito vem para a Terra e encarna como um ser humano, tá? Tu é um espírito que sofre uma queda de consciência. Nossa, olha esse ser humano. Tu encarna como um ser humano, tá? E você sabe que quando encarna aqui, tu vai viver a experiência de esquecer que tu é uno com a fonte, que tu é feito à imagem e semelhança de Deus. Há uma queda de consciência, eu esqueço quem eu sou, né? Não à toa, uma das frases mais recorrentes da humanidade é: quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde a gente vai? Então a gente tem um véu que encobre, de certa forma, essa verdade. E a gente vem para cá sabendo, que a gente vai esquecer, e 2, que a gente vai sofrer. É sabido isso, que quando a gente vem para a terceira dimensão, a gente vai passar por experiências dolorosas. Em especial, experiências de desconexão dos outros, das pessoas, da fonte, o que é a pior dor que tem, né? Você se sentir sozinho, desconectado, desamparado. Ok? Diante desse sofrimento e desse esquecimento, chega uma hora que dói. O que a gente faz? A gente começa a buscar a nossa cura. E o autoconhecimento. Claro que algumas pessoas resistem absurdamente aqui, ó, cura e autoconhecimento. Nossa, deixa eu melhorar essa aí.
E claro que alguns de nós resistem absurdamente a buscar a cura ao autoconhecimento. Aqui, quando a gente está sofrendo, a gente cria uma série de anestesias, de distrações, para não buscar olhar para nós de forma mais profunda. Não à toa, com isso vem as doenças, não à toa o universo vai apertando o parafuso, vai nos tirando coisas, vai aumentando o volume do sofrimento. Até que uma hora a gente decida mergulhar nesse processo de cura e de autoconhecimento. Conforme tu mergulha nesse processo de cura e de autoconhecimento, tu começa a lembrar quem tu realmente é. Tu começa a lembrar que no profundo tu é uma alma tendo uma experiência na realidade física. E a partir dessa lembrança, tu começa um caminho de reconexão com a fonte. Tu começa a entender que isso aqui é uma experiência transitória, que tu não é o teu corpo, tu não é a tua mente. Tu reconhece que tu é uma alma uno com o todo. E aqui é um longo processo, né? Que faz tu te reconectar à fonte. Reconectado à fonte, lembrando quem tu é, aí tu acessa a tua missão de alma. Porque tu só não vai conseguir acessar a tua missão de alma estando conectado à tua alma. E eis o paradoxo. Quando tu descobre essa missão de alma, esse propósito, e tu começa a expressar ele para o mundo, é aí que essas coisas começam a vir, que eu falei que não é o sentido da vida. É aí que a abundância começa a vir. É aí que tu consegue um sucesso, não um sucesso vazio, mas um sucesso, sabe, real, profundo, que te preencha, que te traz plenitude, que te dá prazer ao acordar, ao realizar aquilo que tu faz. A fama pode ser uma consequência, né? Validação vem também, mas não que tu precise disso, mas isso é uma consequência. É ou não é bonito ver uma pessoa que sabe a sua missão de alma, que tem um talento e expressa isso para o mundo, como de repente ver um cantor. Tu vê, sei lá, Eric Clapton. Tu vê um cantor cantando com maestria, é uma coisa que é bonito aos nossos olhos de ouvir. Um pianista, sei lá, Beethoven. Imagina se o Beethoven tivesse como assistente financeiro de uma empresa. Que desperdício seria. Imagina se o Neymar tivesse carimbando protocolos no cartório. Que desperdício seria. Imagina se Picasso trabalhasse com vendas. Sei lá, entende? Ok até aqui? Então, qual é a jogada, gente? O que acontece nesse processo? Eu trouxe uma ideia mais macro, tá? Teu objetivo aqui é viver esse ciclo, tá? Tu sai daqui para voltar para cá. Olha que interessante, né? Sai daqui para voltar para cá. Mas agora eu quero esmiuçar esse ciclo. Eu quero esmiuçar essa chegada aqui na Terra. Esse processo de esquecimento de si e de sofrimento. Porque quando a gente, enquanto espírito, a gente chega aqui como um espírito, né, divino, puro, vamos imaginar assim. Claro que não é bem assim, né? A gente traz experiências de outras vidas e já começa a reproduzir os padrões, mas só para didatizar, vamos imaginar que tu chega aqui, né, puro da fonte da criação e tu, pum, cai diretamente onde? Em uma família. Tu recebe o DNA de uma família, tu recebe toda uma carga de crenças. Todos os traumas que eles viveram são registrados, estão no teu DNA, estão no teu corpo. Tá? Então, eu digo, biologicamente, tu já recebe uma enxurrada de informações limitantes sobre a realidade. Uma série de padrões. Tu não nasce como uma folha em branco. Tu nasce com todos os padrões, crenças e traumas que a tua família tem. Não só isso, depois que tu sai ali do ventre da tua mãe, durante a infância, tu acaba recebendo, tu é educado por eles. E eles vão te passando toda uma visão de vida, todo um paradigma que, via de regra, é muito limitante.
que traz uma série de visões sobre a realidade deturpadas, irreais, como essas ideias, por exemplo, né? Ideias de sucesso, né? Do sentido da vida estar, né? Conectado ao dinheiro, né? Busca estabilidade, né? Faço um concurso, que, né? A vida não é segura. Não só dos teus pais, tu recebe vários imprints, várias informações, mas também na escola. O que a escola faz? A escola, por exemplo, busca te ajudar a tu desenvolver e descobrir os teus talentos? Não. A escola tem um sistema totalmente quadrado, com meia dúzia de matérias, português, matemática, ciências, físicas, que tu vai seguir ali aquele cronograma, não estão nem aí pra ti, te fazem uma prova, o que interessa é tu tirar uma nota boa, e isso vai fazer de ti um bom aluno. Ou seja, a gente vai sendo, de certa forma, não só não motivado a desvendar esses talentos, mas também castrado. Caso a gente queira buscar a expressão dos nossos talentos. Pega, por exemplo, alguém que tem como um viés a arte e tudo mais, no sistema tradicional escolar, quase que a pessoa não tem viés, né? Se a gente for olhar o sistema escolar de uma forma geral, ele é bem dentro de um paradigma cartesiano, lógico, racional, leitura, decorar. Imagina alguém que tem, né? Imagina um Picasso dentro desse lugar, por exemplo. Vai ter lá uma aula de artes, no máximo, lá, pegar umas têmperas e pintar. Então não há uma motivação para descobrir a tua missão de alma. Pelo contrário, vão te enquadrando, e vão não só te enquadrando, como também vão tentando fazer com que tu fique bom em tudo. Como, por exemplo, se tu chegou lá com o teu boletim pro teu pai, e aí teu pai tá olhando lá as notas e tal, e de repente ele vê que em português tu tirou 5, nas outras matérias, matemática tu fez assim, ó, nossa, tu fez muito facilmente, é uma coisa que tu tens uma habilidade, um talento com os números. E aí com português é uma coisa que não é a tua praia, e aí tu tira 5. O que teu pai vai te dizer? Filho, estuda mais português. E aí essa criança vai lá e bota uma puta energia para fazer algo que não é a praia dela. E a matemática, que é a praia, fica meio que de lado. E ela se mata lá em fazer o português, mal e mal consegue tirar uma prova. E não desenvolve o talento. Aí chega o momento da faculdade, ali do Enem, na minha época era vestibular, vão te dar meia dúzia de cursos. É ou não é? Direito, medicina, odonto, numa faculdade mais próxima. Aí, normalmente muito influenciado pelos pais, tu vai escolher, essa aqui acho que é melhor. A minha, por exemplo, eu queria educação física. Meu pai falou, não, acho que não vai dar dinheiro, contabilidade é melhor. Eu fui lá e fiz contabilidade. Às vezes essa influência é mais explícita, outras vezes é implícita. Outras vezes tu sabe que o teu pai tem um gosto maior pro direito. E aí lá no profundo, como tu quer muito a aprovação dele, tu vai lá e faz o direito, achando que tu que gosta. Mas muitas vezes não. Às vezes pode ser. Às vezes tu já chegou de cara ali, nossa, tua missão de alma era ser médico, tu fez e de fato era isso. É raro. Tá? Via de regra, tu é muito imaturo com 17, 18 anos para escolher o futuro da tua vida. Tu é recém chegando no mundo, tu é recém entendendo o mundo. Então é muito comum tu fazer uma escolha que não é no profundo que tu vem fazer aqui. Então a gente tem a família, que nos traz um conjunto de crenças limitantes. A gente tem a escola, que traz um conjunto de crenças limitantes. Tem a religião também. Nada contra as religiões têm muitas coisas maravilhosas, existem grandes verdades lá, mas elas, como tudo na vida, têm um lado sombra, bem sombra, que te joga uma série de culpas, que faça te sentir indigno, que traz ideias de que dinheiro é uma coisa ruim, se tiver muito dinheiro, talvez tu vai estar distante de Deus. E com isso, a gente vai desenvolvendo o quê? Uma sensação de não ser digno, uma sensação de ser insuficiente, né? Então, em especial na infância, a gente tem vários dilemas com nossos pais, normalmente vários traumas de rejeição, de abandono, onde eu vivo o quê? Essa experiência de desconexão da fonte da vida, né? Meu pai e minha mãe simbolizam a fonte da vida para mim. Toda vez que eu me sinto desaprovado, a criancinha se sente desaprovada por eles, eu estou desconectado e eu entro em sofrimento. E eu me sinto pequeno, me diminuo e começo a me afastar de quem realmente eu sou. Porque a partir disso eu começo a criar comportamentos compensatórios para tentar buscar essa atenção dos meus pais.
É aqui que a gente começa a agradar, a gente começa a ficar tímido, ter vergonha, se esconder, a gente começa a tentar ser útil, não diz não, né? Não bota limites, não fala o que está sentindo, se tem algo que não está gostando, tu meio que engole a seco. Só que tudo isso que vai acontecendo ali na infância vai criando uma série de comportamentos que por repetição vão se tornando o teu jeito de ser. E aí, às vezes a gente acha que a gente é esse jeito de ser, mas esse jeito de ser é só uma compensação dos traumas que tu viveu. Não é a tua em essência. Tu acha que em essência a tua alma ia chegar num lugar e se anular? Em deixar de falar uma coisa que queria por vergonha, por uma iminência de ser rejeitado, em aceitar um chefe que te coloca um monte de tarefas porque, sei lá, vai que ele não goste de mim, vai que aconteça uma coisa ruim, então tu prefere acumular um monte de coisa, que era que nem tu fazia no lado da tua casa. Ou seja, tu tá deixando de ser quem tu realmente é. Só que qual é o problema disso, né? Porque tu entrou lá, faculdade, ou quando chegou no mercado de trabalho e pegou a vaga que tinha. Normalmente é assim, né? Me dá a vaga que tem, apareceu lá, não sei onde. Tu nem escolheu. Mas é essa, só que aí com o tempo tu vai te desenvolvendo nos 20 e poucos ali, né? Afinal de contas, tu precisa, né, de dinheiro, estude arduamente, trabalhe arduamente, que esse é o caminho de sucesso. E aí tu vai indo, quando vê tu consegue até construir uma condição financeira interessante, só que aí chega lá nos 30 anos ou mais, tu já tem toda uma estrutura, toda uma realidade externa em tudo isso que tu criou, só que se tu for te perguntar, tu gosta desse trabalho? Tu gosta do que tu faz? Quando tu acorda de manhã, te dá um entusiasmo para viver a tua vida? Para chegar no trabalho e, nossa, eu quero construir, fazer isso, servir o mundo. A tua alma foi feita para isso, tá? Tu foi feita para chegar no trabalho e te sentir desse jeito. Te preencher. Não ser, legal. Eu gosto até. Sabe, eu brinco às vezes com a vozinha de golfinho. Eu gosto. É bom. Me dá estabilidade. Tu acha que a tua alma vem neste plano, feito à imagem e semelhança de Deus, para viver estabilidade? 1/3 da tua vida tu tá dormindo. Sobram 2/3. Desses 2/3 que sobram, normalmente 1/3 desses 2/3 tu tá trabalhando. Então, ou seja, né, a parte 1/3 tu tá dormindo, tu nem sabe o que tá acontecendo, tá dormindo. Os 2/3 que tu tá acordado, desses 2/3, 1/3 é o trabalho. Então é meio que metade da tua vida tu vai estar nesse lugar. Tá, e aí? Tu ama esse lugar? Se tu não ama, meu amigo, eu preciso dizer que isso é suficiente para tu ter uma vida amarga. É metade do tempo. Esse teu trabalho te energiza, te preenche. Por exemplo, eu sempre falo, né? Se teu celular tivesse em bateria, tu colocaria esse celular numa tomada que não funciona? Que não recarrega? Não, né? Por que tu vai para um trabalho que, quando vê, te suga? E tá tudo bem a gente chegar nesse lugar. Eu vou contar um pouco a minha história já já. Eu vivi isso, eu fui para esse lugar. É, inclusive, esperado que tu erre o alvo nas primeiras vezes. Talvez seja isso que motivou vocês a estarem aqui nessa live, quem viu o tema. Uma sensação de, fui até aqui, mas não pode ser só isso, sabe? Tô sentindo insatisfeita. Tem algo mais? Essa sensação de que tem algo mais é a tua alma sussurrando, porque tem algo mais. Tá fazendo sentido, gente? Então, que nem eu trouxe. Diante dos traumas, das questões que a gente vive lá, vem, por exemplo, esse sentimento de vergonha, que nem eu falei. E é fácil ver se tu tem vergonha ou não. Eu posso te perguntar assim, o que tu faria se tu não tivesse medo? Amanhã, o que tu faria se tu não tivesse medo? Amanhã, o que tu faria se tu não tivesse vergonha? Se não tivesse medo de ser julgado?
Se essas perguntinhas mexem contigo, tu tá preso a traumas que estão reprimindo a pura expressão do teu ser. E aí não tem propósito, não tem missão de alma, tem se apequenar, tem contenção. Se eu dissesse que amanhã tu tem que pegar uma câmera, abrir e sair falando no Instagram de algo que tu gosta, de algo que tu ama, que tu quer fazer, seria fácil pra ti, leve? Gravar e simplesmente te expressar pra todo mundo? Ou, não sei, né? Mas que estranho, o que as pessoas iam pensar? Do nada eu chegar falando, mas isso que eu quero falar é um pouco estranho. Não. Travas. E de novo, gente, é natural a gente sair da infância e da adolescência com essas travas. O que não é natural é a gente morrer com elas. Porque se a gente morrer com elas, a gente vai cair num trabalho onde a gente se diminui e provavelmente a gente vai ter uma vida bem mais ou menos. É natural também a gente buscar, em algum momento da vida, soltar essas travas. Foi o que eu vivi. O Cauê lá, adolescente, como todos vocês, saiu da adolescência querendo o quê? Quero ser feliz. Como é que é? Qual é o sentido da vida? É ser feliz. Tá, o que eu preciso para ser feliz? Aí eu voltei aqui nos... Olha, para ser feliz tu tem que ser alguém de sucesso. Para ser alguém de sucesso tem que ter dinheiro, né? Ser reconhecido. Tá, e o que eu preciso para ter dinheiro, né? E sucesso? Então tens que ter um bom trabalho. Tá, e para ter um bom trabalho tu tem que estudar. Tá, e aí, estudar muito. Tá, então tá, fui lá, cara, fiz tudo bonitinho. 17 anos, passei de primeiro na faculdade, estudei. Faltando 1, 2 anos para a faculdade. O que a gente faz depois da faculdade? Estágio, faça um estágio, né, para pegar. Ok, o Cauê foi lá e fez o estágio. Depois do estágio, quando chegar no estágio, na faculdade estude arduamente, porque é para poucos, né? Beleza, estudei arduamente. Fiz o estágio, tá, então faz o estágio, mas trabalha arduamente, porque para tu te efetivar aí é para poucos. Eu fui lá, arduamente, fui efetivado no trabalho. Entrei na vaga que tinha na época lá, auxiliar de financeiro numa agência de navegação. Era o que apareceu. E aí quando eu cheguei lá, tu é auxiliar de financeiro, trabalha duro para galgar novas posições até ter um cargo bom. Aí tu vai ter sucesso e aí tu vai ser feliz. Tá bom. Mergulhei, pá. Com 1 ano eu já era responsável ali pelo setor financeiro. Aí não, mas o cargo bom mesmo é o de gerência, tá? Mais 1 ano, gerente do escritório. E aí eu conquistei dinheiro, sucesso, eu era reconhecido pelos meus familiares, pelas pessoas próximas a mim. Nossa, tão novo, né? 26 anos, já tem aí dinheiro, viaja, comprou carro. Tá, e por dentro? Eu estava mais infeliz de quando eu tinha começado a jornada lá atrás. Por quê? Primeiro que eu fiquei 10 anos, né, nesse lugar. Nos 5 primeiros anos, de fato, foi bem legal. O dinheiro lá me entreteu por algum tempo. Foi muito vindo de uma família humilde, então, nossa, que legal, dinheiro, comprar coisas, viajar, lugares diferentes, uau. Só que o trabalho demandando muito de mim. E aí eu comecei a entrar num sofrimento. Comecei a desenvolver ansiedade, comecei a desenvolver hábitos nocivos. Então, ou eu estava trabalhando muito de segunda a sexta, feito um cavalo, final de semana eu descontava em festas, baladas. Por quê? Porque eu estava em sofrimento no profundo. Estava cheio de traumas em especial. Vivenciados na infância que eu não tinha resolvido ainda, nem sabia. Trauma era uma coisa... Trauma, terapia era uma coisa meio estranha para mim. Eu só estava lá tentando ganhar a vida, né? E aí a coisa foi piorando, fui começando a ter dor nas costas. Aí tive burnout, que é um esgotamento físico, mental, emocional, espiritual. E aí eu comecei a buscar ajuda. Porque eu negava essa ajuda, achava, não, eu sei tocar minha vida aqui, eu que fiz todas as escolhas. Até que então, nessas minhas buscas, eu entrei em contato com esses conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês. O que eu estou falando para vocês aqui, me falaram lá atrás. E serviu para eu mudar o rumo da minha vida completamente. Aí eu comecei um processo de desenvolvimento pessoal.
de buscar o real sentido da vida. E uma das primeiras coisas que me apresentaram foi isso que eu falei, buscar uma reconexão com a minha porção divina, com a fonte, com a minha alma, e começar um trabalho de purificação de traumas. Por que um trabalho de purificação de traumas? Por que a gente começa por aí? Primeiro, gente, antes disso, eu vou trazer para vocês, eu vou estar dando um workshop sobre essa temática, tá? Vivendo o meu propósito. Dia 13 de dezembro agora. 13 de dezembro, Black Friday, tá? 13 de dezembro, no sábado, das 15 às 20 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Lá eu vou entrar de forma muito mais profunda no que eu estou falando aqui, e lá eu vou trabalhar com as técnicas de cura energética que eu utilizo, constelação familiar, Theta Healing, para fazer esse processo de purificação de traumas. Porque vocês vão entender o quão importante é isso, tá? Traumas, feridas emocionais, crenças limitantes. Então, se vocês estão gostando do 30 minutos que eu estou falando aqui, imagina que lá vocês vão ter 5 horas comigo, só sobre isso, só que lá eu fazendo esses trabalhos que lá atrás eu fiz em mim para hoje, tá trabalhando com o que eu amo. Se tu quer te inscrever, valor de Black Friday, tá? De 297 por 97 hoje. Se tu quer te inscrever, R$ 97 ao vivo e online, vai ficar gravado, tá? Não sei se vou conseguir participar, se vou estar disponível nesse dia, vai ficar gravado, disponível vitalício para ti, tá? É só escrever propósito aqui embaixo, tá? Propósito. E aí vai receber o link de inscrição, faz a inscrição, é só aguardar nosso contato, ok? Por que os traumas são importantes de serem resolvidos? Quem arrisca aí falar? Primeiro, você tem que entender, tá, que todos vocês foram traumatizados. Em maior ou menor grau. Inclusive, vocês vão entender agora pela minha explicação que é esperado, tá? Os traumas no profundo são bênçãos que nos direcionam ao nosso caminho da alma. Porque a vida fica travada, exato. Eu vou contar a minha história de traumas e como os meus traumas fizeram eu parar exatamente nesse lugar. Esse trabalho, tá? E provavelmente vocês fiquem aqui, gente. Vem comigo. Tem mais live. Talvez vocês também consigam identificar como os traumas de vocês levaram a vocês a estarem nesse trabalho que não é o lugar de vocês. Então, por que os traumas são uma bênção? De novo, lembra que tu é uma alma que encarna na terceira dimensão. Qual é a grande característica da terceira dimensão? A dualidade, tá? Tu vem de um lugar que é a unicidade, tu tá uno lá com a fonte, com todo, e quando tu vem para a terceira dimensão, tu sai dessa experiência de unicidade para viver a separatividade, né? A dualidade. Eu sou uma coisa, vocês são outras. O que é dualidade? Positivo e negativo. Tá? Ou seja, na realidade física é esperado, porque ela foi desenhada para ser assim, que você tenha experiências de natureza positiva e experiências de natureza negativa. Positivo é o quê? Amor e conexão. Negativo é o quê? Dor e desconexão. Trauma. Qual é o ponto aqui? De novo, através da dor e do trauma experienciado lá atrás, que nem eu não sabia, pra mim esse papo aqui era tudo de maluco, mas a vida, eu fui, né, através dos meus traumas, fui repetindo um atrás do outro, caí num trabalho onde eu era retraumatizado ali frequentemente, aí foi doendo, fui para um lugar de sofrimento, um fundo do poço, até que eu o quê? Comecei a buscar o caminho da cura. E aí, para tu buscar o caminho da cura, tu tem que te aproximar do quê? Do amor. Né? É o amor quem cura. E aí tu vai começar a mergulhar no autoconhecimento. Quando tu busca a cura e a evolução, nesse processo de curar, de novo, tu vai lembrando que tu é uma alma. Ao lembrar que tu é uma alma, tu vai resgatando o teu verdadeiro poder. Tá? Porque quando a gente está experimentando essa desconexão, tudo que tu perde tu te desempodera. Tu fica muito refém do externo, das referências externas, buscando aprovação, ou sendo reativo e rebelde com os externos, que não é nada muito diferente.
tá? Dia 13 ou 14? Dia 13, deixa eu ver, sábado, né? Eu tô errado, eu. Dezembro, sábado, quinta, sexta, dia 13 de dezembro, Cris. 13 de dezembro, sábado, das 15 às 20 horas. Só comentar a propósito para te escrever, tá? É possível também a gente repetir os traumas dos nossos pais? Sim, já vou chegar aí, tá, Ramona? Então vamos lá, vivo os traumas, com os traumas eu começo a buscar a cura, com a cura eu me aproximo do amor, vou lembrando quem eu sou, resgato o meu poder e me reconecto à fonte, né? Ou à minha alma, à minha porção divina. Quando eu me reconecto à fonte, à minha alma, a minha missão de vida, de alma, quer dizer, ela é naturalmente revelada. Uma hora isso vem, e foi o que aconteceu comigo. Já vou trazendo a minha história. Ou seja, se a gente fizer uma engenharia reversa, né? Se você não vive os seus traumas, você não busca a cura. Não buscando a cura, você não lembra quem é e do seu verdadeiro poder, não se reconecta à fonte e não, né, e consequentemente não descobre a tua missão de alma. Entende? Então, de alguma forma, os traumas te convidam a retornar para a fonte. E aí eu vou contar o meu exemplo. Eu, Cauê, onde eu vi que eu, não só os traumas, tá? Crenças limitantes também, tá? Uma das crenças que eu, Cauê, orientei e muito a minha vida era a crença de que o sucesso é obtido através do sacrifício. É bem provável que tu tenha essa crença, é uma crença bem de inconsciente coletivo. Ó, é uma crença de equivalência, ó, sucesso igual a sacrifício. Ou seja, para o meu inconsciente, eu só estou no caminho do sucesso quando eu estou me sacrificando. Se está leve, se está prazeroso, o meu inconsciente entende, não, tem algo errado aqui, vamos criar, atrair experiências de sacrifício, porque assim eu entendo que eu estou no caminho do sucesso. E comigo, assim foi. Eu caí no trabalho, ó, eu atraí, é ressonância, é uma questão de vibração. Se eu tenho essa crença de que sucesso, trabalho é igual ao sacrifício, você acha que eu vou cair num trabalho que é leve? Que eu trabalhe, né, pouco, tenha bastante tempo de qualidade e seja bem remunerado? Não. Então eu caí justamente num trabalho que exigia muito de mim. Eu trabalhava 10, às vezes mais horas do que isso, fins de semana, feriado. Tinha chefes bastante exigentes. E aí com isso, né? E aí uma coisa que eu tinha, por exemplo, gente, eu era gerente, eu podia delegar as tarefas, certo? Meus chefes, inclusive, me motivavam a isso. Delega. Eu não delegava. Eu ficava acumulando tudo pra mim. Porque a minha crença dizia que eu tinha que estar me sacrificando. Tinha que ser pesado pra eu estar no caminho de sucesso. Eu era sempre o último a sair do escritório. Isso não era... Não me pediam isso. Eu ficava... Gente, eu me lembro que me dava um prazer ficar lá. Eu ficava trabalhando mais, sair exausto. Não, hoje eu trabalhei. Era só uma crença rodando. Essa foi uma delas que eu trabalhei. E aí, quais eram os meus traumas? Em especial com meu pai. Os meus chefes, alguém falou dos traumas dos pais, né? Os meus chefes representavam os meus pais. Olha, eram 2 homens, 2 figuras masculinas. Eles estavam representando traços do meu pai. Qual? Meu pai era alguém altamente exigente, crítico, e me reconhecia muito pouco. Eu lembro que eu tirava 9, gente, 9 num boletim, e ele dizia... Não fizesse mais tua obrigação. Se eu tirasse um pouquinho abaixo, cobrança, exigências e às vezes castigo. Ele me botava 1 hora por dia para estudar. Não tinha prova, não tinha nada, 1 hora por dia porque tu tirou tal nota na prova. Ou seja, eu criei num ambiente onde eu recorrentemente me sentia desaprovado pelo meu pai. Entende? E eu acreditava que toda vez que eu falhasse, eu estava perdendo o amor do meu pai. Imagina para uma criança sentir isso. E aí fui parar num trabalho onde os meus chefes era a mesma coisa. A excelência era o mínimo aceitável. Isso é ruim de todo modo, buscar excelência? Não. Mas se aquele adulto Cauê que ouvia esses chefes exigentes, reconhecendo pouco, se quem estava por trás do Cauê ali era uma criança que se sentia desaprovada para o pai,
que quando falhava sentia que perdia o amor das pessoas, sentia desconexão, como é que esse adulto se tornaria para compensar isso? Tenso. Eu era alguém tenso, ansioso, tinha medo de errar. Um adulto que vai buscar a perfeição, fazer tudo certinho. Era eu. Só que, gente, pensa no quanto isso cansa. Tu ficar ali, né, meio que pisando em ovos para receber o olhar de aprovação de alguém. Não era meu lugar. Só que enquanto o trauma estava rodando dentro de mim, eu, por ressonância, atraía aquele lugar, atraía aqueles chefes. E ficava naquela relação que não era saudável para mim. Tanto que eu literalmente adoeci. Que resultado deu? Burnout. Conhecem burnout? Normalmente quem tem burnout tem bem essa historinha que eu contei aqui para vocês. É uma pessoa que tem a dinâmica normalmente do salvador, que tende a atribuir muitas coisas para si, tem dificuldade de dizer não e colocar limites. Ao mesmo tempo, né, como busca a perfeição, tende a fazer as coisas muito bem feitas. Então, no ambiente profissional, vão jogar um monte de tarefas para ele, porque ele faz tudo certinho, ou, né, tenta o melhor para isso. E esse tipo de pessoa para o ambiente profissional é maravilhoso. Tende a produzir muito, tá? Mas por dentro, como é que tá essa pessoa? E aqui não estou dizendo que os meus chefes ou essa empresa, né, eu era vítima deles. Não é isso. Ou que esse emprego era necessariamente ruim. Só não era o meu lugar. Quando eu digo que era uma empresa que não tinha nada a ver, né, não era nada a ver objetivamente. Não tinha nada a ver comigo. Embora eu tenha aprendido muitas coisas lá que me prepararam também porque eu sou, né? No fim das contas, a gente nunca erra totalmente o alvo. Tudo serve para a nossa missão de alma. Tudo faz parte da nossa missão de alma. Mas aquela não era o destino final. Imagina, eu hoje tenho clareza que eu sou mentor, professor, terapeuta. O que eu fazia lá? Gerente de um escritório, passava o dia inteiro preenchendo planilha e mandando e-mail. Minha rotina era essa, eu recebia 200 e-mails por dia, atrás de uma sala, quieto, em silêncio, tomando café. Se eu não tivesse resolvido esses traumas, provavelmente eu estaria lá, um fiapo de gente, depressivo, talvez com mais hábitos nocivos ainda, talvez vivendo à base do remédio, né? Toma remédio para dormir, toma remédio para ir trabalhar. Só que as minhas chaves viraram e o meu processo se deu quando eu comecei a buscar essa reconexão com a fonte. O Theta Healing me deu isso, foi a grande virada de chave da minha vida, essa ferramenta. E eu comecei esse processo de purificação de traumas. Eu entendi que até meus 30 anos de idade, tudo que eu buscava era a aprovação do meu pai, de forma inconsciente. Meu pai valorizava o ambiente administrativo. Meu pai foi gerente lá atrás de uma empresa. Então ele via com bons olhos esse caminho. E gente, eu não pensava nisso, mas quando eu fui parar exatamente no lugar que meu pai valida, é muito inconsciente essa busca que temos de aprovação dos pais, seja do pai ou da mãe. É inconsciente, mas se tu for investigar, pegar um bom terapeuta e sentar contigo, me lembro que lá no início tudo que eu mais fazia era uau, nunca pensei nisso, uau, faz muito sentido, uau, isso eu vi. Era só uau. Era só a ficha caindo. Por quê? Tu começa a desacortinar aquilo que estava oculto. Eu estava inconsciente, vivendo a vida, né, no ritmo Zeca Pagodinho, orientado pelo que o mundo dizia que eu tinha que fazer. Não parava, sentava aí. Vamos olhar, vamos enquadrar essa realidade que eu estou vivendo, vamos refletir, olhar bem o que é ela. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu vivo isso? Por que eu estou doente? Por que minhas costas doem? Por que eu tenho burnout, ansiedade, depressão? E aí tu começa a encontrar respostas se tu te dispõe a genuinamente olhar. E lá, graças a Deus, eu tive bons mentores, bons terapeutas que me mostraram esse caminho, que é o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Eu estou falando que me ajudou na minha jornada e que eu já ajudei várias pessoas a fazerem transições de carreira, saírem do trabalho que não gostavam, descobrirem qual era o chamado da sua alma. Essa minha missão de alma foi revelada numa formação de Theta Healing. Eu estava lá fazendo um curso. O Theta Healing, a gente faz muitos processos de cura durante o curso e tinha uma senhorinha, a gente foi fazer uma troca de atendimento lá. O Theta Healing, a gente usa muito da intuição, tá? Intuição é o canal de conexão com a tua alma. Se tu quer saber a tua missão de alma, a tua intuição tem que estar refinada e traumas, crenças bloqueiam esse acesso. E aí uma senhorinha muito intuitiva chegou para mim e falou: olha, tu vai trabalhar com terapias, sabia?
E eu, hã? Eu? Uma parte minha achou estranho, achou que estava muito distante aquilo, afinal de contas eu tinha uma carreira consolidada no mundo corporativo, começar do zero, como assim, com terapias? Mas uma outra parte minha amou. E quando eu comecei a observar, eu vi que esse DNA, professor, terapeuta, sempre teve comigo. As pessoas do nada vinham até mim contando da vida, compartilhando dos problemas. Eu trazia algumas falas para elas e elas saíam, nossa, como foi bom conversar contigo. Nossa, isso que tu trouxe, sabe, deu uma luz aqui que... Então já estava ali. Só que ainda muito encoberto por traumas e crenças limitantes. Então, conforme tu vai fazendo esse trabalho de purificar, tirar esses tijolos concretos, escombros de cima de ti, sem nenhum outro esforço, isso simplesmente emerge, porque já está aí o tesouro. Tu não tem que inventar a roda, tu não tem que aprender, tu tem que acessar ele. E isso eu vou ajudar vocês a fazerem, gente, de novo, lá no workshop, mais uma vez, 13 de dezembro, no sábado agora, daqui a 2 semanas, ao vivo e online pelo Zoom, das 15 às 20 horas, Black Friday de 297, hoje por R$ 97. Gente, uma pizza, não pede uma pizza hoje e vem para o workshop. Se essa live te engrandeceu, a gente está aqui há 50 minutos. Lá eu vou ficar 5 horas falando sobre isso e não vou só ficar falando, eu vou entrar com as técnicas para fazer liberações. Já vamos começar a fazer trabalhos de traumas, feridas emocionais, crenças limitantes. Então comenta propósito aqui, tu vai receber o link de inscrição simplesinho. Te inscreveu, só aguardar, a gente vai te colocar no grupo do Whats. E aí tu pode participar junto com a gente. Não consigo participar ao vivo, Cauê? Vai ficar gravado. Acesso vitalício. Na boa, gente, 5 horas de ouro puro. Eu vou ensinar vocês a ouvir essa guiança da nossa alma, também conhecida como eu superior, a refinar essa intuição. Se não desenvolver isso, de novo, não tem missão de alma para ti. Se tu ficar na barulheira mental, sendo orientado pelo que o exterior fica te dando como caminho, opiniões das pessoas, né? Digo porque eu, por exemplo, lá atrás, quando eu pensei em fazer essa transição, não faltou gente para dizer, não vai por aí, cara. Isso é perigoso. Tá difícil para todo mundo. Se tu soltar isso aí agora, não tá fácil para pegar uma coisa de volta. Talvez essas pessoas falassem isso na melhor das intenções. Mas no profundo, elas estavam projetando os medos delas. Ou até num desejo inconsciente, né, de criar ali um exército de pessoas que vivem o seguro, a estabilidade. A tua alma não veio aqui para buscar a segurança e estabilidade. A tua alma sabe que este planeta, por mais que tenha tudo isso aí, tá? Tu está totalmente sustentado e amparado por algo imensamente maior do que tu. Só que, né, desde pequeno, a crença propagada mas é que não, quando os pais dizem, não, faça um concurso. O que eles estão dizendo indiretamente? A vida não é segura. Não confia na vida, não. Te agarra em alguma coisa aí, senão ferrou. Imagina, gente, essa é uma ideia totalmente deturpada da realidade. É o contrário. A vida é segura. Confie na guiança que vem do céu, na guiança da sua alma, que não tem como dar errado. Essa é a grande verdade. E aí muitas vezes um sujeito vai lá, compra essas crenças limitantes, estuda para o primeiro concurso que tem. Aí imagina, gente, tu vai de repente passar, não estou condenando os concursos, tá? Por exemplo, se tu tem um sonho de ser juiz, um sonho de ser delegado, vai lá, faz e mergulha. Agora, eu te convido a questionar se talvez tu escolheu esse concurso só porque ele vai te dar estabilidade. Aí tu vai lá, estuda para passar num concurso que tu não sabe em que ambiente tu vai trabalhar, tu não sabe com quem tu vai trabalhar, tu não sabe se as atividades que tu vai realizar tu gosta, te realizam, te dão prazer. A única coisa que tu tá te agarrando, vou ter um salário até o fim da vida. Tipo, foda-se o que eu vou fazer. Eu quero só a segurança. Meu amigo,
Imagina se tu cai num ambiente ruim, com colegas de trabalho que não tem nada a ver contigo, fazendo coisas que tu não gosta, fazendo umas coisas mecânicas ali, dia e noite que tu não gosta. Tu vai passar o resto da tua vida fazendo isso. 40 anos fazendo isso. De novo, isso é suficiente para tu ter uma vida triste, pobre. E, de novo, tudo que eu estudo, todas as fontes que eu bebo dizem que a tua alma... Se tem uma coisa que a tua alma não vem fazer aqui, é viver uma vida mediana. Tu vem aqui, que nem essa live, gente. Eu tô aqui, ó. Quando eu teve a ideia dessa live na sexta-feira, nossa, eu vou fazer uma baita live domingo. Durante o dia me vieram os insights, anotei. Isso aqui me entusiasma, me preenche, me energiza. Tem que me segurar na cadeira aqui. Amanhã minha rotina vai começar e é a mesma coisa. Tenho atendimentos, clientes, adoro atender, ajudar as pessoas a encontrar as suas questões, meus mentorados, né? Inclusive, se alguém quer concorrer a uma oportunidade de ter uma sessão diagnóstico comigo de 1h30, onde eu gratuitamente, de forma personalizada, vou olhar para as tuas questões, entender o teu momento atual, entender onde tu quer chegar, identificar o que a nível inconsciente está te bloqueando, te limitando. Vou criar todo um plano de solução ali e mostrar como eu posso te ajudar a colocar esse plano de solução em prática dentro da minha mentoria avançada, tá? Que é o meu programa, o maior deles. Mas tu pode participar desse processo seletivo comentando aqui quero. Tu vai comentar quero, tu vai preencher lá uma aplicação, um questionário. Esse questionário vai ser avaliado pelo meu time e tu pode ser selecionado para esse encontro comigo, tá? Aí é algo bem mais personalizado. Comentando quero aqui, tá? Tem o workshop, que nem eu falei, 13 de dezembro. Que mais? Perguntas, gente? Dentro da mentoria, tá? A mentoria dura alguns meses. Lá dentro a gente combina encontros individuais comigo, com aulas todas as semanas. E a gente passa por temas como esse. Em especial, relacionados à minha missão de alma, tá? O meu propósito e a parte de relacionamentos. Isso aqui é a base da vida, tá? Tudo é relacionamento. Tu te relaciona amorosamente, sim. Mas a amizade, tu te relaciona com tua família, tu te relaciona no profissional com colegas, fornecedores, com chefe. Então, se tu quer ter sucesso na vida, tu precisa dominar a arte de te relacionar. E, via de regra, a gente é bem ruim nisso. Porque não nos ensinam, primeiro de tudo, né? Tem lá a cadeira, a matéria na faculdade ou na escola, relacionamentos? Tem. Tem, né? Tu estuda tabela periódica, mas tu não estuda como ter uma conversa com alguém com vulnerabilidade. Não se fala de traumas, não se fala de raiva, que é uma emoção que tu sente o dia inteiro, várias vezes, e pode arruinar as tuas relações. Não te ensinam isso em lugar nenhum. Então tu precisa buscar em fontes alternativas. E na minha mentoria tem essa espinha dorsal, que eu chamo do autoconhecimento, para ser explorada, tá? Eu vi que alguns de vocês comentaram quero aí, talvez vocês sejam escolhidos. O workshop, do contrário, 2019, gente, deu 1 hora de live. Ficaremos por aqui. Se ninguém tem perguntas, espero que tenham gostado. Eu vou seguir falando desse tema, tá? De propósito profissional no meu Instagram até o fim, até o workshop no mínimo, tá? Talvez até o fim do mês. Então fica atento. Vou falar sobre profissional, vou falar sobre burnout, tudo relacionado ao profissional. Transição de carreira. Fica ligado no meu Instagram aí, tá? É isso, meus queridos. Workshop Última Chamada, comenta propósito. Caso tu queira descrever, Black Friday, de 297 para R$97. E é isso, meus queridos. Tá bem? Um abraço na alma de vocês e bom restinho de domingo aí. Poli, a Poli vai fazer a sessão diagnóstica amanhã de manhã, hein, Poli? Vai ser uma honra a gente sentar e conversar. A Poli foi selecionada. Paula Kaiser, e aí, querida? Sempre live produtiva. Boa, Lia. Lia é mentorada já. A Lia fez a sessão de diagnóstico e entrou para a mentoria. A Milene já se inscreveu para o workshop, Milene. Até dia 13 se inscreveu. Bom te ver aqui. Doniara. Perfeito, Cris. Renata Torres. Tá, queridos?
Beijo pra vocês. Até mais.